Muito bem, irmãos. Então é um prazer para mim poder convidar o pastor Silas Campos para vir trazer a palavra para a gente. Pastor Silas é pastor da Igreja Batista Central de Campinas, também presidente do Ministério Fiel. E nós nos conhecemos já ainda em São José dos Campos, alguns anos atrás, quando ele ainda não estava nessas incumbências todas. E é uma bênção poder tê-lo aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz quando a diretoria da Ibrestes citou o nome dele. É muito bom ter você aqui com a gente. Deus abençoe. Coragem. Eu queria agradecer aos líderes que tiveram a coragem de me convidar, e orem por eles, orem por mim. Eu estou me lembrando daquela história do pastor que num culto a música demorou muito e ele pregou um sermão bem curtinho, e o menininho que prestava muita atenção em tudo, ao final do culto chegou na porta, fez questão de comentar para o pastor, porque ele notou que o sermão foi curto. Ele falou: pastor, por que o senhor hoje pregou tão curtinho? Ele falou: meu bom filho, é melhor ser breve do que ser enfadonho às vezes. Mas o menino falou: o senhor hoje conseguiu as duas coisas, ser breve e ser enfadonho. Eu vou tentar ser bíblico, eu vou tentar ser relevante, eu vou tentar ser breve também. Eu tenho meu horário aí, tem um irmão com uma placa ali, louco para mostrá-la para mim. E abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Vamos ler 3 versículos ali. Atos no capítulo 1. O tema da mensagem é as últimas palavras de Cristo. As últimas palavras de Cristo. Atos 1, vamos ler, começando no versículo 6. O texto diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? O reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até aí. Vamos orar? Querido Deus e Pai, me capacita, me esconde, Senhor, atrás da cruz de Cristo, me unge, Senhor, com o Teu Santo Espírito, e também, Senhor, dá aos irmãos agora ouvidos, Pai, para escutar entre as minhas palavras a Tua palavra, Senhor. Através daquilo que eu vou dizer, Senhor, que o Teu Espírito possa tocar cada coração, encorajar pastores que chegaram aqui neste congresso desencorajados, cansados, talvez desanimados, Senhor. Talvez, Pai, precisando muito de uma palavra de alento, de encorajamento, de força e vigor. Que Deus usa Teu Santo Espírito, Tua palavra e o Teu servo, Senhor, para aplicar, para usar e operar essas maravilhas a nosso favor. É isso que nós lhe pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A vida toda essa senhora tinha sido uma dinheirista. A vida toda essa senhora tinha sido uma mulher materialista, agarrada aos bens materiais, uma mulher muito avarenta. Mas a brincadeira chegou ao fim. Doença terminal, últimos momentos. Naquele quarto ali do hospital está os filhos, está ali os parentes, alguns amigos e o pastor. E ela, já todo mundo percebendo que ela estava para dar o último suspiro, ela arregalou os olhos, ela queria falar alguma coisa. O filho mais velho se aproximou e
ela falou alguma coisa ao ouvido dele, todo mundo percebeu isso, mas não deu para entender. E aí ela expirou, aí ela morreu. E todo mundo ali, vieram os médicos e tal, e todo mundo queria saber o que foi que ela falou, qual foi a última frase dela, o que ela falou no ouvido daquele filho. E o filho, com muita tristeza e desapontamento, o filho revelou para todo mundo que o que aquela mulher falou foi o seguinte: ela falou, não se esquece de cobrar o aluguel da casa da esquina. Não se esqueça de cobrar o aluguel da casa da esquina. Últimas palavras costumam revelar o propósito de uma vida, costumam resumir o que é e o que foi tão importante para essa pessoa durante a sua existência. As últimas palavras, elas resumem a vida toda de uma pessoa. Meu irmão não estava morrendo, meu irmão Gessé não estava morrendo, mas quando eu estava com mais ou menos 18 anos, ele conseguiu uma bolsa de estudos para estudar fora do país. Era uma coisa assim, revolucionária na nossa igreja. Um dos nossos jovens, meu irmão, um modelo para mim. Ele estava indo embora, a gente não ia ter, naquele tempo não tinha celular, não tinha facilidades, o telefone era muito caro, telefonemas. E meu irmão, naquele culto de despedida, onde a igreja chorava muito, e eu especialmente, meu irmão teve a oportunidade naquele culto de dar uma palavrinha, e ele resumiu tudo que ele tinha a dizer, citando um dos salmos de Davi: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. E ele estava experimentando aquilo. Ele era um jovem que se dedicou ao Senhor, se santificou, não tinha dinheiro, mas mesmo assim o Senhor deu a ele um presente que muitos seminaristas na época gostariam de ter, mas ele foi galardoado com aquela bênção. E aquela palavra dele marcou muito o meu coração naquele culto. E toda vez nos próximos anos, quando eu lembrava do meu irmão, eu lembrava daquele versículo que ele deixou. Últimas palavras são importantes, últimas palavras marcam a gente. Eu lembro quando eu deixei, após vários anos de ministério na Igreja Batista de Bragança, em Bragança Paulista, eu deixei ali após, era o culto de despedida, aquele culto quando você começa a lembrar todos os acampamentos, todos os retiros espirituais, todas as campanhas evangelísticas, as noites de vigílias, os ar livres, os casamentos, os funerais, e ali parece que estamos resumindo toda uma história. E eu estava indo para Tupã para assumir a igreja de lá, mas naquele culto, as últimas palavras que me foram dadas foram me dadas pelo vice-presidente da igreja, o irmão Nilson, um querido amigo, um querido irmão. E aquelas palavras me marcaram por muitos anos e me marcam até hoje. Aquele homem com lágrima nos olhos, ele falou: eu vou fazer das palavras de Deus para Josué as minhas palavras para você, pastor Silas. E ele citou aquele versículo que fala: não cesses, você está indo para Tupã, você está indo para um outro ministério, vamos nos separar, mas a minha palavra é essa: não cesses de falar da palavra de Deus. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. As últimas palavras são marcantes, elas abençoam a gente de uma forma toda especial. Eu nunca vou esquecer das últimas palavras da irmã Esther. Irmã Esther, antes de ser uma ovelha, ela era uma amiga minha, da minha esposa, e ela também era uma ovelha e uma irmã em Cristo. E essa irmã Esther é casada com Rubens. Eles passaram por uma separação, Deus fez um milagre no casamento deles. A Esther, durante a separação, procurou sair de uma igreja grande e vir para a nossa igreja pequena lá em São José dos Campos. Uma igreja que estava começando, porque ela queria ter o pastoreamento, ela queria ser mentoreada pelo pastor, sua esposa, no caso eu e a Vanja. E foi um tempo muito bom, que a gente não só mentoreava ela, mas ela nos ajudava no ministério também. Mas aí o Senhor fez uma obra maravilhosa, e o marido dela se arrependeu dos seus pecados, voltou-se para Deus, voltou-se para a esposa, eles se recasaram. Foi para nós assim uma grande alegria, e tiveram mais 2 filhos, então agora estavam com 4 filhos. E o que aconteceu foi que no 8º mês, após a Esther ter o 4º filho, a Júlia, uma menininha, ela descobriu que ela estava com câncer nos seios, e era um câncer muito violento, muito agressivo, e aquele câncer levou toda nós a estarmos orando por ela, e ela teve
no seu tratamento, ela teve altos e baixos, alegrias e tristezas, e o tempo todo o Senhor estava sustentando a ela, o Senhor estava abençoando a Esther e abençoando a igreja através da Esther. Mas a situação chegou num ponto que a própria Esther chegou para nós num café da tarde e confessou que ela sabia que ela tinha poucas semanas de vida. Ela falou, não adianta eu querer me enganar, não adianta os médicos querer me iludir com falsas esperanças, eu sei que Deus vai me levar. E ela falou para nós o seguinte, ela falou, sabe, é interessante que a minha maior preocupação era as minhas crianças, quem que vai cuidar delas? Mas ela falou assim, e Deus na sua infinita graça, numa experiência que eu tive alguns dias atrás, Ele tirou essa preocupação do meu coração, e Ele encheu meu coração de certeza de que Ele cuidou de mim até aqui, tem cuidado dos meus filhos, e que Ele vai cuidar dos meus filhos após a minha partida, e eu estou então partindo em paz, sabendo que meu marido, Deus vai providenciar alguém para ele, e eles vão cuidar bem dos meus filhos. E ela falou disso tomando café, passando pão na manteiga, e com uma naturalidade, uma tranquilidade exemplar. Daí ela olhou para mim e falou assim, cara, ela tinha essa liberdade de falar para mim, cara, continua pregando que a graça de Deus é suficiente. Não pare de pregar, fala para o povo de Deus que é verdade. A graça de Deus é sempre proporcional às lutas que nós passamos. Eu não tinha essa força e essa graça antes do câncer, mas com a chegada do câncer veio também Deus com a sua maravilhosa graça na minha vida. Continua pregando isso. E essas palavras foram as últimas palavras que a Esther deixou no meu coração, na minha mente, e tem me marcado até hoje. Últimas palavras são muito apropriadas, normalmente são muito importantes, são muito marcantes. E eu perguntaria para você, se hoje fosse seu último momento de vida, e você tivesse a oportunidade de falar suas últimas palavras, quais seriam estas palavras? O que você diria para os seus irmãos que estão aqui ao seu redor? O que você diria, talvez num último telefonema para os seus filhos, para sua esposa, para a sua igreja? Quais seriam estas palavras? Certamente você diria algo muito importante, relevante e sério. Numa situação assim, nunca há espaço para leviandades, nunca há espaço para piadinhas, para conversas fiadas, para vulgaridades. E aqui em Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, nós lemos sobre as últimas palavras de Cristo. As últimas palavras de Cristo, as últimas instruções para nós, seus discípulos. Toda vez que nós lembramos de Jesus Cristo, devemos lembrar destas últimas palavras dele, porque são muito importantes, resumem tudo, quase todo o ministério dele. Toda vez que lembramos de Jesus, devemos lembrar dele dizendo isso: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, como ele disse num outro texto. O que Jesus está dizendo para nós, através dessas suas últimas palavras, é: seja um evangelista, viva o Evangelho, pregue o Evangelho, tenha visão missionária como igreja, como indivíduo. Esta é a razão porque Jesus está dizendo para nós, esta é a razão porque eu dou a vocês vida, saúde, inteligência, dons, talentos, dinheiro e oportunidades. Se você é meu discípulo, seja um evangelista, seja um missionário. Esta é a minha visão, o meu desejo para suas vidas. Será que é isso mesmo que Cristo está dizendo nesses versos? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim, porque as suas palavras, através de todo o seu ministério, as suas palavras registradas nos evangelhos, confirmam o que eu estou dizendo a vocês. As suas palavras confirmam que Jesus Cristo quer que nós evangelizemos e que nós investamos na obra missionária. Quais foram as primeiras palavras de Jesus para os seus discípulos? Quais foram? As primeiras palavras de Jesus para os seus discípulos foram lá em Mateus 4,19: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eu farei de vocês missionários, pastores, evangelistas. Em Lucas 19:10, ele falou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Em Marcos 10:45,
a palavra diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Em João 6,35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 3,14, e da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Em João 10,10, Jesus fala: eu vim para que os pecadores tenham vida outra vez, e tenham vida plena, vida abundante. E na oração sacerdotal dele, no fim do seu ministério, ele fala: minha oração, Pai, é esta: eu oro, eu intercedo não somente por estes que o Senhor me deu, mas eu rogo também por aqueles que hão de crer no meu nome, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Qualquer pessoa que honestamente ler os evangelhos, logo sente o coração apaixonado, evangelístico e missionário de Jesus Cristo pelas almas perdidas. Lá em Mateus 9,36, o evangelista fala que Jesus, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. E suas últimas palavras a nós, em Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Evangelizem, alcancem outras pessoas com o evangelho da graça, tenham visão missionária, enviem, orem, sustentem. Esse é o meu propósito para as suas vidas. É por isso que eu lhes dou vida, é por isso que eu lhes dou saúde, inteligência, dons, talentos, dinheiro e oportunidades. Suas palavras sempre confirmaram o seu propósito para nós. É muito claro, é muito óbvio isso. O que mais? As suas ações também, as suas atitudes e ações sempre confirmaram esse seu objetivo. Nos 3 anos de ministério público, Jesus demonstrou o seu zelo pelas almas perdidas. Sim, ele pregava a multidões, mas Jesus também evangelizava pessoas, indivíduos, pessoas que Deus colocava no seu caminho. Nós lemos que ele evangelizou Filipe, Nicodemos, Zaqueu, o cego Bartimeu, a mulher samaritana, o jovem rico, os fariseus, os escribas, os sacerdotes que até com malícia e maldade aproximavam-se dele. Ele não deixava de falar do evangelho do reino para eles. Os soldados, os publicanos. Jesus evangelizava homens, mulheres, crianças e jovens. Todos viram a sua disposição de evangelizar, de salvar, de perdoar, de restaurar as pessoas. Quando ele selecionou seus discípulos, ele disse a seus discípulos: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Vamos falar juntos? Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Veja aqui, Jesus não falou para os seus discípulos: sigam-me e eu os farei teólogos renomados. Sigam-me e eu os farei pastores famosos, pastores de grandes igrejas, celebridades gospel, crentes prósperos, crentes que têm uma vida fácil e tranquila aqui na terra, porque creem no meu nome. Não, sigam-me e eu os farei pescadores de homens, evangelistas, missionários, indo ou enviando, orando, sustentando. Evangelizem, alcancem outras pessoas com o evangelho da graça, sejam pescadores de homens, tenham visão missionária, enviem, orem, sustentem. Esse é o meu propósito para as suas vidas, esse é o meu propósito para a sua igreja, esse é o meu propósito para a sua denominação. É por isso que eu lhes dou vida, saúde, inteligência, dons, talentos, dinheiro e oportunidades. O que mais? Eu creio que a vontade e o propósito de Deus para nós aqui é glorificar o seu nome, evangelizando, investindo em missões, porque a igreja primitiva entendeu isso também. A igreja primitiva entendeu isso. Os apóstolos, eles começaram a testificar o evangelho de Cristo em Jerusalém. Eles viram o Espírito Santo de Deus atuando com poder. E de um punhado de crentes, em 7 anos, o livro de Atos nos revela que eles eram quase, como diz alguns comentaristas, mais de 100 mil discípulos, em 7 anos. De um punhado, 100 mil discípulos. Por isso eles foram acusados de virar o mundo de cabeça para baixo. Escrevendo a uma jovem igreja em Roma, Paulo disse o quê? Paulo falou assim: através de Jesus Cristo eu dou graças ao meu Deus por causa de todos vós, porque em todo o mundo é proclamada
a vossa fé. Em todo mundo é proclamada a vossa fé. Em todo mundo daquela época, o evangelho estava sendo espalhado. Eles entenderam a voz de Cristo, eles entenderam a ordem de Cristo, o propósito de Cristo para eles. No meio do 2º século, um historiador cristão, ele disse o seguinte: nós, cristãos, estamos em todo lugar, em suas cidades, campos, palácios, em seus exércitos e até em seu senado. Nós somos mais numerosos do que vocês imaginam. Em 300 anos o Império Romano foi demolido pelo poder do Evangelho. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judeia e Samaria e até os confins da terra, disse Jesus Cristo. E essa primeira igreja lá em Jerusalém, o que foi que eles fizeram? O que foi que eles fizeram? No capítulo 5, versículo 28, fala: eles encheram Jerusalém com o Evangelho. Então a igreja está fazendo isso? Enchendo sua cidade com o Evangelho. Eles dizem em capítulo 8, versículo 4, eles iam por toda parte pregando a palavra. Aqui não está falando dos discípulos, não está falando dos apóstolos, está falando da igreja. A igreja foi corrida, a igreja foi perseguida, e eles foram espalhados. E fala aqui os membros da igreja. Não só os apóstolos pegaram a visão de Cristo para a igreja, mas os membros da igreja, diante de perseguição, no sufoco da perseguição, eles foram correndo, segurando o que dava para segurar, levando o que dava para levar, e pregando a palavra de Deus. Capítulo 9, versículo 31 fala: e a igreja crescia por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E eles se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando o evangelho a judeus e a gregos, diz o capítulo 11, versículo 19. Através de Paulo e outros missionários, o evangelho chegou em quase toda a Ásia, Grécia, Itália e Roma. Eles descobriram o poder do evangelho de atrair pecadores a Cristo e transformar vidas, transformar escarnecedores em adoradores. Veja comigo rapidamente o crescimento dinâmico dessa igreja que entendeu a ordem de Cristo, entendeu o desafio de Cristo para eles. No capítulo 1, versículo 15, fala que eles eram um grupo de 120 membros, 120 pessoas. No capítulo 2, 41, fala que quase 3.000 pessoas foram adicionadas àquela igreja. No capítulo 2, 47, fala: diariamente o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Coisa maravilhosa. No capítulo 4, versículo 4, fala: quase 4.000 pessoas, quase 5.000 pessoas faziam parte agora dessa igreja que começou há poucos meses atrás. No capítulo 5, versículo 14, uma multidão de crentes seguia o evangelho, cria no evangelho, seguia Cristo. No capítulo 6, versículo 7, se multiplicava o número dos discípulos. Não é aumentava, se multiplicava, a coisa dava cambalhota, era multiplicação. Capítulo 9, versículo 42, muitos creram. Capítulo 11, 21, muitos crendo se converteram ao Senhor. Capítulo 14, versículo 1, em Icônio, grande multidão de judeus e gentios creram. Em capítulo 17, 12, muitos creram, mulheres de alta posição e não poucos homens. No capítulo 19, versículo 19, em Éfeso, muitos se converteram. No capítulo 19, 26, grande número de pessoas foram persuadidos pelo poder do evangelho. E no capítulo 21, 20, dezenas de milhares de pessoas já seguiam a Cristo naquela altura. Mas tudo começou com 12 homens, 12 apóstolos, 12 discípulos que entenderam o propósito de Deus para as suas vidas, que era não ser famoso, não ficar rico, não ter um ministério tranquilo, folgado, preocupado e focando sempre na aposentadoria, mas eles entenderam que Jesus os chamava para serem pescadores de homens. O propósito de Deus para eles entenderam, era pescar homens, evangelizar, enviar missionários, plantar novas igrejas, ir para o campo missionário. Irmãos, agora a pergunta e a parte prática dessa mensagem: o que nos atrapalha de sermos assim? O que é que nos atrapalha de sermos como essa igreja primitiva? Eu tenho vários P's para compartilhar com vocês aqui. O primeiro P é profissionalismo. O profissionalismo, essa praga que assola a igreja de Cristo aqui no Brasil, nas nossas igrejas. Profissionalismo. Você conversa com um membro da minha igreja, da sua igreja, ele está lá, ele foi convertido, ele está lá, mas ele não evangeliza ninguém, ele não traz ninguém, ele não é bênção na vida de ninguém.
Por quê? Ele foi contaminado com essa ideia de profissionalismo, esse conceito de profissionalismo. Ele vai falar para você assim: olha, eu tenho minha vida, meu trabalho, minha família, eu não evangelizo nem faço missões, não. Mas eu pago o pastor para fazer isso. Eu dou uma oferta para o missionário, para ele pregar o evangelho lá na Índia, na África. Profissionalismo. Nós não vamos fazer. Vamos pagar para os outros fazer. Outro, P, patrimônio. Patrimônio. Prédio. Eu estou para escrever um livro. Prédios, templos, bênção ou maldição? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: experiência que eu já vivi. Começamos uma igreja, 80 pessoas, um salãozinho alugado que cabe 80 pessoas. Daí ali o salão está vazio, a gente vai evangelizando, vai rodando o bairro, vai fazendo ar livre, vai falando com os vizinhos, começa pequenos grupos, e a gente vai fazendo de tudo para alcançar pessoas. Daqui a pouco aquele salãozinho com 80 pessoas está enchendo, está lotando. Logo aparece a ideia de vamos comprar um terreno. E a gente luta, junta um dinheirinho, compra um bendito do terreno. Normalmente é 15 por 45, 15 por 30. Daí a gente luta, paga o terreno, depois luta, levanta o salão, sai do aluguel. Daí sai do aluguel, daí a gente luta, e a gente termina aquele salão, a gente equipa aquele salão, a gente constrói lá no espaço que sobrou lá, um prédio de educação religiosa, e a gente luta, agora temos um salão para 240 pessoas. Que visão! De 80 nós vamos pensando em triplicar. Uau! E daí a gente batalha, e campanhas, e sacrifícios, e tem irmão que dá a motocicleta, tem irmão que dá o terreninho dele, tem irmão que dá, a irmã que dá o anel de ouro dela, tem gente que dá o cachorro, dá o gato, dá a bicicleta, tudo. E a gente luta, a gente tem e daqui a pouco a gente entra naquele salão, 240 pessoas, agora a gente coloca ventilador, daí coloca projetor, daí coloca ar-condicionado, e daí a gente começa a batalhar para lotar aquele salão, porque agora somos 180 e temos um lugar para 280, e a gente luta, trabalha, a gente evangeliza, a gente vai ao rádio, a gente vai no jornal, a gente faz de tudo, e a gente procura evangelizar e alcançar os vizinhos e os amigos. E a igreja finalmente chega a ter 240 pessoas. E daí a gente é tomado por um sentimento de realização. E cansados, nós falamos: ok, cumprimos o nosso propósito, chegamos no nosso alvo. A igreja está cheia, olha que coisa bonita, éramos 80, agora 240. E aí o que acontece? Esse sentimento de missão cumprida, a igreja para de evangelizar, porque nem cabe mais pessoas. Mas para que mais pessoas? Esse grupo está tão legal, esse grupo está indo tão bem, os cultos são gostosos, que delícia. Até tem horas que visitantes precisam colocar cadeiras extras, mas não vamos se preocupar com mais, está bom assim. E aí começa a gente se preocupar com a estrutura e com os departamentos. Daí começa a frieza espiritual, não há mais evangelismo, não há mais sentido de missão. Daí começa a frieza espiritual, as vaidades, as disputas, as divisões, os donos de departamento. Tem aquele irmão que é tesoureiro já há 8 anos e não abre mão do cargo dele. Se tirar, ele ameaça que não vai vir mais para a igreja. Tem aquela irmã que, se falar que vai colocar uma outra pessoa no lugar dela, ela ameaça que não vai mais dar o dízimo, nem ela nem o marido. E começa todas essas carnalidades. Patrimônio. Eu conversei com um pastor num casamento. Esse homem foi lá em Tupã fazer um casamento de um membro da igreja dele com um membro da minha igreja. E daí eu conversei com ele: e aí, esse ministério? Então, daí ele falou: olha, nós estamos indo para um salão alugado, maior, que aquele lá já não dá mais, graças a Deus. Eu falo: puxa, é difícil o aluguel, não sei o que tem. Ele falou: não, difícil não, melhor coisa é aluguel, nós estamos no 3º salão alugado. Somos o 3º salão alugado. Nós começamos num lugar de 80 pessoas, 50 pessoas, depois fomos para um de 200, estamos indo para um de 500. E o objetivo nosso é não ter propriedade, para a igreja não ficar engessada. E não acontecer isso que eu acabei de falar para vocês aqui. Para e pensa um pouco nisso. Não estou falando que não vamos ter prédios, não devemos ter, mas temos muito cuidado, que o prédio, de forma sutilmente, ele acaba passando para nós uma ideia de que já fizemos a nossa parte, agora é só
manter o status quo. Ok, primeiro P, profissionalismo, segundo é patrimônio, o terceiro é pressão social. Por que que nós não evangelizamos? Por que que nossos membros não evangelizam? Pressão social, medo. Medo dos outros. Nós somos seres sociais. Todos nós desejamos a aprovação do meio. Ninguém gosta de pagar mico. Não evangelizamos porque não queremos passar ridículo. Não queremos ser rejeitados pelo patrão, pelo colega de serviço, de escola, pelo vizinho. Foi por isso que Pedro negou a Jesus Cristo naquela noite. Ele ficou com medo de que eles estão perseguindo Jesus, estão torturando Jesus. Se eu me identificar com Jesus de forma clara e objetiva, eu vou ser também torturado, eu também vou ser perseguido. E isso acontece mesmo. Isso acontece, por isso que nós temos medo, é um medo real. Só que nós temos que lembrar, meus irmãos, que o amor de Deus por nós, o amor de Deus através da sua igreja por nós, o amor de Deus através daqueles que serão salvos. Muitos vão nos rejeitar, irão zombar de nós, muitos vão nos escarnecer de nós, mas aqueles que forem alcançados pelo Evangelho, através da nossa fidelidade e pregação do Evangelho, esses se tornam mais próximos do que irmãos da carne. Essas pessoas, eles vão te amar, vão lembrar de você, vão te honrar a vida toda e vão estar com você em toda a eternidade. Eu gosto muito da passagem de Marcos 10, 29, que fala: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. A vida eterna. Qual que é a solução primordial para esse problema do medo, essa pressão social que nos amedronta e que faz de nós pastores e faz das nossas ovelhas pessoas acovardadas, discípulos acovardados que não evangelizam, que não falam de Cristo para ninguém, conseguem entrar naquela mentalidade: eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu sou fiel a Deus e meu jeito de evangelizar é pela minha vida só. Se alguém notar que eu sou diferente, tá, esse está meu evangelho. Eu não falo nada, eu não arrisco nada, eu não chego em ninguém com aquele propósito de realmente procurar levar a conversa para o lado de como está a sua vida com Deus. Você conhece a Cristo? Deixa eu falar para você o que Cristo é para mim. Como resolver esse problema do medo? Primeiro, tem uma solução que eu chamaria de solução primordial. Esse medo pode ser sinal de que você nunca foi batizado no Espírito Santo. Esse medo pode ser sinal que você não é regenerado. Veja que o texto fala: mas receberão, vocês, meus discípulos, receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus liga diretamente aqui o recebimento do Espírito Santo, que o crente verdadeiro experimenta na experiência de conversão dele, na regeneração. Quando somos regenerados, somos batizados no Espírito Santo. E se realmente somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos do Espírito Santo poder, ousadia para sermos testemunhas. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam acovardados, receberam o Espírito Santo, se tornaram pessoas ousadas e saíram pelas ruas de Jerusalém declarando as maravilhas de Deus e as grandezas de Deus. A igreja nossa, e temos que tomar cuidado, examinando a nossa própria vida como pastores. Hernandes Dias Lopes viaja o Brasil todo. Se você olhar a agenda desse irmão, eu não sei como que ele aguenta. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pregando em vários lugares, aqui, ali, igrejas pequenas, igrejas grandes. Ele foi à minha igreja pregar, um ótimo pregador, na minha opinião, um dos melhores pregadores que o Brasil conhece hoje, pastor Hernandes Dias Lopes. E ele falou: sabe o que eu tenho verificado, Silas, nas igrejas, por onde eu tenho passado? As igrejas estão cheias de decididos e poucos regenerados. A igreja está cheia de gente decidida por Jesus, mas poucas pessoas regeneradas pelo Espírito Santo. Eu quero dizer com isso é o seguinte:
Isso tem tudo a ver com o nosso evangelismo pragmático. Nosso evangelismo pragmático. Esse evangelismo que veio, não sei se dos Estados Unidos, da Europa, de onde que veio isso, mas sabe aquele negócio de 4 leis espirituais, e você ensina os membros a e fecha o negócio com a pessoa, e faz uma oração do pecador, e já leva para a classe de batismos, e batiza, e dá o cartão de dízimo, e põe para cantar no coral e tudo mais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, bons vendedores conseguem decisões toda hora, todos os dias. Vai na Casas Bahia, fica olhando lá, senta naquele sofá e fica olhando como os vendedores têm lábia boa. Eles levam a pessoa que entrou ali de alegre para curtir o ar-condicionado, a sair com uma televisão que ele nem precisa, nem tem dinheiro para comprar. Bons vendedores conseguem decisões. E tem pastor que é bom vendedor. E ele trabalha na volição da pessoa, ele trabalha na emoção da pessoa, e ele consegue trazer gente para frente, e fazer a pessoa chorar, e fazer uma oração do pecador, e ele batiza aquela pessoa. Bons vendedores conseguem decisões, mas só o Espírito Santo consegue dar a regeneração. Só o Espírito Santo consegue transformar realmente a vida, o coração da pessoa. Só o Espírito Santo opera regeneração. Nossas igrejas estão cheias de gente decidida por Jesus, mas poucos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Pessoa que não tem o Espírito Santo, ele até faz parte da igreja. O pastor é legal, o pastor faz ele chorar, a música é gostosa, o ambiente é moralizado, é organizado. Ele foi chamado para fazer parte do ministério de pescadores, do ministério dos baiqueiros, do ministério das costureiras. Dá para você construir uma igreja grande, forte, sem o Espírito Santo, sem Deus, sem o Evangelho, sem Jesus. Basta você criar grupos de interesse na sua igreja, chamado ministérios. Você vai atrair aquele vizinho que não tem nenhum interesse por Deus, que não tem uma opinião dele sobre Jesus, é desse tamanhinho. Para ele Jesus é mais um, mas ele vai fazer parte da sua igreja, ele vai se afiliar, ele vai se batizar, porque você vai deixar ele tocar o violão num dos grupos da igreja, tocar guitarra num dos grupos da igreja. Ele gosta de tocar guitarra, ele é uma pessoa que é frustrada, ele queria ser músico profissional, e ele não consegue nem tocar guitarra, nem no karaokê da pizzaria da esquina de segunda-feira. Mas na sua igreja você toca e tem 200 pessoas aí, pode tocar e cantar. E aquele homem, ele vai assumir o nome de crente, ele vai assumir a posição de evangélico, e ele está na sua igreja. E tem um monte de gente assim na sua igreja, e por isso a igreja não evangeliza. A igreja nem sabe o que é o evangelho às vezes. Quais são as marcas da regeneração? Estou falando de decisão e regeneração. Decidido, você sabe o que é, aquele crente de banco, aquele crente que não frutifica, aquele crente que nunca vai para lugar nenhum, de vez em quando ele dá trabalho só. Mas o que é um crente regenerado? Quais são as marcas da regeneração do Espírito? Isso aqui é um outro sermão. Em Lucas 23 você tem uma pessoa lá que aprontou a vida toda, e no último minuto de vida Jesus fala: você é salvo, você é regenerado, e você vai estar comigo hoje no paraíso. Daí você olha, naqueles últimos minutos de vida, essa pessoa, ela já frutifica, ela já manifesta uma atitude diferente em relação à vida. Com poucas palavras, aquele ladrão, por exemplo, ele revela um total desconforto com o pecado ao seu redor. Essa é uma marca de regeneração. Quando a pessoa é regenerada pelo Espírito Santo de Deus, primeira coisa que ele sente, ele começa a se sentir desconfortável nesse mundo. Ele começa a se sentir incomodado com o pecado ao seu redor e com o pecado dentro de si. Infelizmente, muitos membros da sua igreja, fala a verdade, não sabem o que é ser incomodado pelo Espírito Santo, não sabem o que é ser incomodado pelo pecado ao seu redor. A maior parte dos membros da sua igreja vive na Rede Globo Televisão, e assistindo aqueles programas todos, aquela sujeirada, a Praça é Nossa, não sei o que tem, e vai assistindo todas essas coisas nojentas. Mas o crente regenerado, ele não aguenta, essas coisas dão azia nele. Igual Paulo, quando chega lá em Atenas, ele começa a sentir mal diante de tanta idolatria. O espírito dele se contorce por dentro. E esse criminoso não, esse criminoso, ele estava, num dos evangelhos fala que ele estava zombando de Cristo junto com o outro. Mas quando o Espírito Santo regenera esse homem, quando o Espírito Santo
usa talvez palavras que esse homem ouviu lá num ar livre, numa pregação de Jesus. Ele está batendo carteira, mas ouvindo aqui o evangelho pregado por Cristo, e agora ali no último momento de vida o Espírito Santo converte, regenera essa pessoa. O que acontece? Esse homem que zombava de Cristo, agora ele se sente incomodado com a zombaria do seu amigo, e ele fala: você ele fala para o seu amigo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sobre a mesma sentença que ele? Para com isso, rapaz, não é legal o que você está fazendo, está me incomodando, você zombando de Jesus Cristo. Depois, você vê que esse rapaz revela também um outro sinal de regeneração, uma outra marca de pessoa regenerada: convicção e humildade para confessar o seu próprio pecado em público. Quando a pessoa se converte mesmo, ele tem essa liberdade de confessar seu pecado humildemente em público, e esse homem faz isso. Lá na cruz ele fala para essa pessoa que está depois de Jesus, certo? Ele está aqui, Jesus está aqui na cruz dele, está a pessoa lá, e ele está falando com esse homem, ele tem que falar alto, e quando ele fala alto, os soldados romanos vão ouvi-lo, e a multidão que está zombando vai ouvi-lo também. E ele fala para aquele outro, talvez agonizando ali, ele fala: amigo, para com essa zombaria de Jesus, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. E quando ele fala isso, ele já está também professando que a sua fé agora em Cristo Jesus, na sua divindade, na pureza de Cristo, coisa que o Espírito Santo está abrindo os olhos dele para ver que Jesus não é um cara legal, Jesus Cristo não é mais um ser humano superior, Jesus Cristo é o próprio Deus. Outra marca da ação do Espírito Santo na vida desse homem é que ele revela fé na misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo. Esse homem pecou a vida toda, está nos últimos momentos de vida. Ele poderia muito bem dizer para si mesmo: acabou, não tem, para mim não tem mais chance. Eu tive oportunidades, em vez de ouvir, em vez de eu me arrepender, em vez de naquele ar livre onde Jesus pregava, em vez de eu aceitar a Cristo, eu fiquei roubando carteira, fiquei assaltando as casas, e agora que estou aqui, eu vou para o inferno, não tem solução para mim. Não, ele recebeu do Espírito Santo essa noção, essa percepção de que Jesus Cristo é divino, Ele é o Filho de Deus, e que Jesus Cristo é gracioso e misericordioso, e por isso, ele, confiado nessa graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, ele ousa pedir para Jesus Cristo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A pessoa que é realmente transformada, regenerada pelo Espírito Santo, ele se incomoda com o pecado ao seu redor. Essa pessoa, ele tem humildade para confessar o seu pecado em público. Teve um rapaz que estava tendo problemas com o sexualismo, e ele queria ajuda, daí eu consegui um senhor que teve problemas e venceu esses problemas através do poder do evangelho, através da ajuda da igreja, e agora estava casado, tinha 2 filhos, e eu peguei esse senhor e falei para ele: me ajuda a ajudar essa pessoa aqui. E esse senhor que tinha vencido o problema de homossexualismo na sua vida, ele falou para esse rapaz, falou: olha, você vai saber quando você for realmente liberto pelo Espírito Santo desse problema, porque você vai parar de ter vergonha de falar que você teve esse problema e que Deus te libertou. Enquanto você fica escondendo e protegendo, e você não quer que ninguém saiba, é porque você não teve vitória sobre isso ainda. Isso é uma vergonha para você, mas quando vem a vitória, você publicamente fala para as pessoas sobre isso. A fé e misericórdia na graça de Cristo, ousadia e poder e coragem para anunciar o evangelho. Agora eu volto para o nosso texto: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Eu tenho certeza que aquele ladrão, se ele fosse liberto da morte ali, ele iria procurar uma igreja, ele iria se batizar, ele iria frutificar, ele iria pregar o evangelho, porque ele realmente tinha sido objeto da obra sobrenatural de conversão, de regeneração do Espírito Santo de Deus. Então a solução para esse medo que a gente tem de pregar o evangelho, que os nossos membros têm de pregar o evangelho, é regeneração, batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele traz ousadia e coragem. Você perde o medo, você perde a vergonha, você passa a dizer como Paulo: não me envergonho do evangelho, porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Podem zombar de mim, podem me aprisionar, podem me torturar, eu não me envergonho do evangelho. Mas a pessoa precisa ser regenerada. Pastores, eu assumi uma igreja agora faz 10 meses. Vai fazer um ano agora, desculpa, já foram 10 meses faz tempo, vai fazer um ano agora.
Sabe o que eu fiz chegando nessa igreja? Uma igreja que tem 55 anos. Eu estou pregando o Evangelho. Fiz uma mensagem, uma série de 7, 8 mensagens. O que é o Evangelho? Porque membros das nossas igrejas, eles estão lá, aqueles senhorzinhos de terno e gravata, e diácono, e presbítero, e eles têm a bibliazinha e tal. E você chega para eles e fala: irmão, legal, fala para mim, o que é o Evangelho? E para sua tristeza, aquele irmão vai enrolar, vai falar um monte de coisa, ele vai desconversar, ele vai levar a conversa para o seu, ele vai começar a contar causos para você, e não vai conseguir verbalizar o Evangelho na sua simplicidade. Nós vamos falar mais sobre isso numa outra palestra. Agora tem alguém talvez está dizendo para mim: pastor Silas, eu sei que eu fui regenerado, eu sei que eu fui transformado, que eu tenho o Espírito Santo, mas mesmo assim, eu tenho medo. Na hora de falar para o taxista, eu tenho medo, eu amarelo, eu não falo. Na hora de falar para o vizinho, eu faço churrasco com o vizinho, eu ponho coca para o vizinho, eu brinco com ele, jogo ping-pong, mas na hora de falar do Evangelho, eu amarelo. E eu sei que eu tenho o Espírito Santo, eu até quero, mas eu tenho medo. Daí vou falar para você então da solução secundária. Se você tem convicção que você é salvo realmente, mas amarela na hora de evangelizar as pessoas, então tem uma solução secundária para agora o seu medo. O seu medo. Primeiro, qual que é o antônimo de medo? Coragem, né? É isso que eu pensava. Mas biblicamente, você não vence o medo com coragem. Você vence o medo com amor, biblicamente falando. 1 João, capítulo 4, versículo 18, fala que o amor lança fora o medo. Para pensar nisso. Você não evangeliza porque você não ama. Você não ama a Deus, você não ama a Cristo, você não ama o perdido, o vizinho incrédulo. A solução para você criar coragem, deixar o medo e falar do Evangelho para essa pessoa é buscar amor por Deus em primeiro lugar, por Cristo e pela pessoa. Um exemplo que eu dei na minha igreja recentemente é esse: o amor lança fora o medo. Isso é bem ilustrado se você pensar numa história hipotética aqui, mas que já aconteceu em vários lugares, em várias épocas da nossa história. Por exemplo, mães. Você pega, vamos pegar aqui hipoteticamente uma jovem mãe. Uma jovem mãe, jovem universitária, casou agora, teve uma criancinha, e ela é muito bonitinha, ela foi mimada pelo papai e pela mamãe, ela é aquela tondoquinha, aquela jovenzinha casada, mas bem frágil e bem feminina e tudo mais, uma gracinha, só que ela morre de medo de barata. Se chegar com uma baratinha perto dela, ela pode até desmaiar, desmaia, né? Uma barata. Nós homens não temos medo de barata, né? A gente vê uma barata, a gente vai lá e pega ela e come a barata. Mas mulheres têm medo de barata. Essa jovem mãe está lá morrendo de medo daquela barata. Mas se ela ver que o filhinho que ela acabou de ter está dentro da casa e a casa está pegando fogo, e o fogo está saindo pelas portas e pelas janelas, aquela mulher que tem medo de barata, ela entra naquela casa e ela se queima. E se necessário ela morre, mas ela vai tentar salvar a sua criança. Por quê? Porque ela ama. O amor lança fora o medo. Um pai que tem medo de barata, mas ele vê o filho que ele ama, seu primeiro filho, caindo na jaula de um gorila, de um elefante, de um leão, ele pula lá, ele dá um jeito de pular lá, ele arrisca a vida dele, ele protege aquele filho se não der tempo de escapar quando a fera chegar. Por quê? Porque ele ama. O amor lança fora o medo. E talvez o que está faltando para nossas igrejas, nós precisamos talvez aprender com o pastor John Piper sobre como aprender a apreciar, amar, admirar, entender que Deus é o nosso maior tesouro. Aprender mais sobre a supremacia de Cristo. Quem é Jesus Cristo para nós? Nossas igrejas escutam poucos sermões sobre a supremacia de Cristo. Precisamos pregar mais sobre Jesus.
Eu tenho sido convencido nos últimos anos de ministério que sermão que não fala de Jesus, que não termina em Jesus, você pode estar no Antigo Testamento, mas tem que terminar em Jesus, meu irmão. Se não terminar em Jesus, tem algum problema com o seu sermão. Tem algum problema com o seu sermão. Nós somos cristãos, nós somos evangélicos. O evangélico prega o quê? Prega o evangelho de Cristo. E Cristo é o centro do evangelho. Então nossas mensagens têm que ser, as nossas mensagens, nossas músicas, nossos cultos têm que ser cristocêntricos. As pessoas têm que sair do teu culto não admirando você, mas admirando o Senhor Jesus. O amor lança fora o medo. Ore pedindo a Deus por mais amor. Procure conhecer melhor o seu Deus. Você conhece aquela ilustração muito legal, aquela ilustração do menininho que era menino com 7, 8 anos, apaixonado pelo seu videogame, pela sua bicicleta e pela sua bola. E no pai pobre, não podia dar muita coisa, mas o menino tinha o videogame, tinha a bola, tinha a bicicleta dele. E ele brincava com o videogame no quarto, depois vinha brincar com a bola, depois brincava com a bicicleta, e assim era a semana dele, ele só vivia para isso daí. E de vez em quando, enquanto ele brincava lá, ele via, passando lá no céu, um avião, bem longe. Ele olhava e falava: pai, o que é aquilo lá? Ele falava: aquilo é um avião, filho. Ah, legal. Daí, um dia o pai pegou e levou esse menino no aeroporto. E conseguiu, com um funcionário da Infraero, permissão para entrar dentro do avião. E deu sorte, ainda alguém conseguiu o menino entrar na cabine do piloto, no cockpit lá, onde tem aquele monte de relógio, aquele monte de botões e tal. E o menino ficou olhando aquilo, ele ficou embasbascado, ele ficou bobo, ele ficou fissurado por tudo aquilo. E ele queria agora conhecer mais sobre aviões. Ele voltou para casa, ele começou a procurar na internet, ele queria saber mais sobre aviões. O que aconteceu com esse menino? Ele ainda continuava brincando um pouco com o videogame, com a bola e com a bicicleta, mas essas coisas perderam interesse, perderam o valor. Agora, quando ele via um avião passando, ele parava tudo para ver aquele avião. O seu amor pela aviação cresceu e ele se tornou um piloto um dia. Nós precisamos levar a cada culto, através dos nossos sermões, levar as pessoas a ver e contemplar Deus na sua glória, Cristo Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo na sua supremacia, e as pessoas perderem apetite pelas coisas passageiras desse mundo. Conclusão, as últimas palavras de Cristo foram: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Vamos falar juntos? Vamos lá? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo o quê? Ele está falando para mim e para você: evangelizem, alcancem outras pessoas com o evangelho da graça, tenham visão missionária, enviem, orem, sustentem. Esse é o meu propósito para as suas vidas. É por isso que eu lhes dou vida, saúde, inteligência, dons, talentos, dinheiro e oportunidades. Irmão, você sabe o que é uma fila de 1.200 quilômetros de extensão? Uma fila que dá 30 voltas sobre a face da terra. Essa é a fila das pessoas que, a maioria delas, estão indo para o inferno. Pessoas que não conhecem a Cristo. E essa fila cresce 48 quilômetros por dia. Nascem por dia, diz as estatísticas, 211 mil pessoas por dia. É a fila de pessoas sem Cristo, sem esperança, sem salvação, sem parentes. Essas pessoas são seus parentes, seus amigos, seus semelhantes, são crianças, jovens, adultos. Nós não podemos esperar mais. Jesus falou: erguei os vossos olhos, olhai os campos, estão brancos para a ceifa. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. 4 desafios. Primeiro, para alguns de vocês que ainda estão vivendo para si mesmos, estão vivendo no pecado, que são decididos, mas não são regenerados, venha a Cristo. Venha a Cristo. Nesse congresso, você pode ser pastor, mas escute a voz de Cristo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você está vivendo para você? Está vivendo uma vida sem propósito? Você está vivendo um ministério árido, um ministério sem o Espírito Santo, uma igreja sem o Espírito Santo, mensagem sem o Espírito Santo? Você precisa ser convertido. Vá para Jesus. Vá para Jesus. Talvez você já veio para a denominação dos batistas regulares, mas falta você ir para Jesus e ter um encontro transformador com Ele. Aceite o Senhor Jesus de todo o seu coração. Busque a Ele, até Ele se tornar a pessoa mais preciosa na sua vida, a pessoa mais importante na sua vida. Até você pode dizer: para mim, Jesus é a pessoa mais importante no universo. Quando você puder dizer isso do coração, você vai estar sabendo que agora você é salvo, você é transformado. E para todos os crentes aqui, todos os pastores crentes e crentes, membros de igreja aqui, eu diria para você o seguinte: deve existir alguém que você ama muito,
e que Deus quer que você evangelize essa pessoa, e você está com medo, deixa esse medo. Comece a orar por essa pessoa, comece a orar para Deus preparar o momento certo para você abrir o jogo com essa pessoa, para você, Deus te dar a estratégia, a criatividade, talvez dando um livro, talvez levando essa pessoa para assistir um filme, talvez começando, fazendo uma viagem com essa pessoa. Um jovem da nossa igreja, ele convidou um amigo de trabalho dele a fazer uma viagem de moto até o Chile, foram e voltaram, e ele falou, meu propósito, além de curtir a viagem, é evangelizar esse rapaz. E que delícia, quando eles voltaram, esse jovem começou a vir na igreja com a sua jovem esposa. Ore a Deus para Ele te dar criatividade, para Ele te dar iniciativa. Não tem coisa mais gostosa do que ganhar alguém para Cristo. Quem sabe, a partir desse desafio aqui, alguns de vocês vão ter pela primeira vez a oportunidade de levar alguém a Cristo. E para todos os pastores e membros da convenção das igrejas batistas regulares, eu diria para vocês, que bom que vocês decidiram ter esse tema, e nesses dias nós vamos estar considerando esse tema. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje, que Deus nos dê visão e condição, e nos dê ousadia para investirmos mais e mais em nossas frentes missionárias. Vamos começar aonde nós estamos, vamos usar o que nós temos, vamos fazer o que nós podemos. E para poucos de vocês aqui, a última palavra é essa, para encerrar. Quem sabe Deus nesse congresso está chamando você para ir para o campo missionário. Você já é bênção na sua igreja, você é uma das pessoas mais usadas por Deus na sua igreja. E Deus está falando, ok, você está sendo fiel no pouco, sobre muito te colocarei, eu vou te levar para longe, eu vou te levar para outro lugar, onde o evangelho ainda não foi pregado. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por deixar muito claro, Senhor, qual é o Seu objetivo e propósito para nós crentes, para nós, igreja de Cristo aqui no Brasil. Senhor Deus, nos ajuda. Ouvimos mais uma vez o Teu desafio. Aquilo que precisamos melhorar, Senhor, nos ajuda, nos capacita, nos incomoda, Espírito Santo. Naquilo que precisamos, Senhor, investir, nos dá, Senhor, a generosidade, nos dá, Pai, a prontidão. E continua falando aos nossos corações, Pai, através de todas as atividades deste encontro. Obrigado por esse encontro. Obrigado pelos irmãos e irmãs que o Senhor permitiu que aqui estivessem. Senhor Deus, ajuda cada um de nós a entender que não foi à toa que o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor quer falar conosco. O Senhor já está falando conosco. Abra nosso coração, Senhor. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.